Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês a possibilidade do Bolsonaro ir para Papuda. É verdade, Carlito, que o Bolsonaro vai para Papuda? Ou melhor, vai para Papuda? É verdade que a defesa dele já conseguiu impetrar ali um recurso para que ele seja solto e vá logo para a prisão domiciliar? Calma lá que eu vou explicar tudo para vocês aqui, porque é muito mais simples de compreender do que muita gente tenta, talvez, explicar, tá? O Jair Messias Bolsonaro, ele tem uma condenação nesse momento que está prestes a transitar em julgado. O que isto quer dizer, para quem é leigo no assunto do direito e não entende? Não caberá mais nenhum tipo de recurso, ou seja, ele estará definitivamente condenado e a única coisa que lhe restará é cumprir a pena. Por ter mais de 70 anos, a LEP, que é a Lei de Execução Penal do Brasil, permite que ele solicite o cumprimento da pena no regime domiciliar. A LEP, lá no seu artigo 117, na verdade, fala que as pessoas que têm condenação em regime aberto podem substituir a condenação em regime aberto para o cumprimento do regime domiciliar. Porém, o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência para condenações do regime semiaberto e do regime fechado serem convertidas para a prisão em regime domiciliar. Eu estou explicando isso para vocês, porque se vocês forem ler na LEP, por exemplo, lá no artigo 117, vai estar escrito o seguinte, ó: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... E aí você vai falar, Carlito, mas aqui está escrito que é pessoas com regime aberto. Mas não, o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência em casos de condenação para o regime semiaberto e para o regime fechado, se converter essa prisão em regime domiciliar. Quais são os critérios que o indivíduo precisa preencher, Carlito? O primeiro é ter 70 anos de idade, pelo menos. Ou seja, o indivíduo que é maior de 70 anos, ele pode tentar pleitear esse pedido. É garantido que ele vai ser transferido para a prisão domiciliar automaticamente? Não. A gente tem um exemplo do presidente Lula, que assim como o Bolsonaro, na época, não tinha condenação transitada em julgado. O Lula estava condenado em segunda instância, mas ele ficou 580 dias na carceragem da Polícia Federal, sendo que ele poderia, em tese, ter pleiteado a prisão domiciliar por ter mais de 70 anos. Mas ele ficou na carceragem da Polícia Federal, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, que seria o motivo, né? É o que diz o inciso segundo. O condenado ser acometido por uma doença grave. E aí, meu amigo e minha amiga, a defesa do Jair Messias Bolsonaro entendeu ali que o Bolsonaro realmente vai para Papuda, fica alguns dias, mas que logo logo ele vai ser encaminhado para a prisão domiciliar. Por que eles estão levando esse critério em consideração? Antes de tudo, deixa eu só citar uma coisa para vocês aqui, tá? O GDF, o governo do Distrito Federal, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que uma junta médica do Distrito Federal fizesse exames do Bolsonaro para ver se ele tinha condições de cumprir a pena na Papuda ou não, para saber se a Papuda teria como atender às necessidades hospitalares, médicas e de atendimento de saúde do Bolsonaro, caso ele ficasse como interno na Papuda. Isso é um procedimento em tese padrão, só que no momento errado foi solicitado pelo que o ministro Alexandre de Moraes ressaltou. Tanto que a gente até fez um vídeo aqui falando sobre isso, eu acredito, se eu não falei aqui, eu falei no Fórum 11h30, que o pedido tinha sido feito ali para o Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal provavelmente iria mandar a junta médica analisar o Bolsonaro para saber, né, se ele teria como cumprir sua pena ou não na Papuda. Só que o ministro Alexandre de Moraes levantou um ponto importante, que o momento que foi solicitado não é oportuno ainda, até porque você geralmente vai mandar o indivíduo lá para a cadeia e lá você vai analisar se ele pode ou não cumprir a pena ali, se ele tem ou não problema de saúde que ele alega ter, assim como aconteceu no caso do Collor, assim como acontece em vários outros casos de indivíduos que são presos e depois acabam sendo levados para o cumprimento da pena no regime domiciliar. E aí, a defesa do Bolsonaro, aliados próximos e pessoas consultadas por vários veículos da mídia, tanto a alternativa, independente, quanto a mídia tradicional, apontam que sim, existe a possibilidade real do Bolsonaro cumprir a pena no regime domiciliar. O motivo é que eles tentariam utilizar o caso da jurisprudência envolvendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello e vários outros casos. Mas lembrem, a LEP fala que além de ser maior de 70 anos, um dos motivos também para que se cumprisse a pena em regime domiciliar é o indivíduo ser acometido, né, o condenado ser acometido por uma doença grave.
até onde a gente tem informação, o Bolsonaro não é acometido por nada grave. O problema do soluço não é uma doença grave. Ele tem ótima saúde até o momento. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dependendo do estágio, não é motivo, inclusive, para ele não cumprir a pena na cadeia, porque todos esses problemas são tratados com acompanhamento medicamentoso. E aí, o que é que estão comparando? O caso do Collor com o do Bolsonaro. Só que tem uma diferença para mim que é bem grande. Primeiro, a quantidade de exames médicos que foram apresentados no caso do Collor. Foram apresentados 130 exames médicos que comprovam que o Collor tem Parkinson, apneia grave do sono e transtorno afetivo bipolar. Risquem aqui da lista o transtorno afetivo bipolar. Não vou nem citar isso. Eu vou citar os dois problemas que, para mim, eu acredito que foram determinantes para que o Collor conseguisse cumprir a pena em regime domiciliar. O Parkinson. Por que eu acredito que o Parkinson e a apneia grave do sono foram esses motivos e que legalmente embasam o pedido da defesa do Collor? Primeiro, os canalhas envelhecem, tá? A gente esquece isso. O Collor tem 76 anos de idade. Tá velho. Como eu citei, os canalhas envelhecem. Então, logo, o Collor envelheceu. Dito isto, o caso da doença de Parkinson é uma doença que causa problemas motor. Em algumas pessoas causa tremulação nas mãos, no rosto, no pescoço, na fala, né? Em outras atrapalha inclusive o caminhar, né? Atrapalha ali a mobilidade das pessoas, porque isso interfere no sistema motor das pessoas também. Então imagina, por exemplo, o Collor com mais de 70 anos, 76 anos para ser bem específico, caminhando dentro de uma cela de prisão lá ou no pátio lá em Alagoas, acaba caindo porque tem problema de mobilidade, bate a cabeça e morre. Vão culpar quem? Vão culpar o Estado. Por quê? Porque a responsabilidade da tutela do preso enquanto ele está encarcerado é do Estado. Por isso que quando eu vejo muita gente comemorando aí quando tem rebeliões em presídios e que pessoas são mortas dentro da cadeia, eu falo que as pessoas precisam conhecer um pouco mais da lei, porque não adianta você comemorar a morte de pessoas que estão presas porque supostamente são criminosos, porque o Estado vai ser responsabilizado, inclusive a indenizar as famílias dos apenados que ali estavam. Por quê? Porque a responsabilidade do interno enquanto ele está no sistema carcerário é do Estado, certo? Então, dependendo do estágio de saúde, dependendo do nível do Parkinson que o Collor tem, ele realmente precisaria de um acompanhamento de um profissional, inclusive de um cuidador, certo? Mas eu vou pegar um outro ponto também, que é o ponto da apneia grave do sono. E eu sei que vai vir um monte de gente aqui falando, Carlito, mas tem tratamento para Parkinson, tem tratamento assim, tem tratamento assado, ele pode tomar cannabis, ele pode tomar esse medicamento, ele pode tomar aquele medicamento. Pois é, mas quem apresentou o laudo, ou melhor, os laudos foram apresentados e quem analisa o laudo é uma junta médica, não é Carlito Neto, não é você que está aí do outro lado. E que quem também recomenda o tratamento é o médico. Por quê? Porque cada paciente vai ter um tratamento que é mais adequado para o seu estágio de saúde. Volto a dizer, eu não queria que o Collor tivesse em prisão domiciliar, eu queria que o Collor tivesse no Chilindró. Mas os canalhas envelhecem, a gente precisa lembrar disso. E que a lei tem que ser igual para todos. Inclusive para o Collor, inclusive para o Bolsonaro. E aí quando você vai ler aqui, o outro ponto que é o que me chamou a atenção é a apneia grave do sono. Isso aqui eu tenho conhecimento para falar para vocês. Por quê? Antes de fazer a minha cirurgia bariátrica, eu tive de fazer um exame que a gente chama de... o nome é complicado, eu até não me recordo o nome agora, inclusive se tiver algum médico que acompanha a nossa análise aqui na Revista Fórum, comenta aí. Eu até esqueci o nome do exame, mas é um exame complexo, que você bota um monte de aparelho, inclusive para você respirar, você bota aparelhos aqui, e você tem que dormir em determinada posição. E aí ele vai contando ali quantas vezes você teve episódios de apneia do sono, que você parou de respirar em algum momento do seu sono ali, certo? Quando eu fiz o meu exame para fazer a cirurgia bariátrica, inclusive um dos motivos que me levou a fazer a cirurgia bariátrica foram a descoberta desses episódios, tá? De apneia grave do sono. Eu descobri que eu tive 64 interrupções respiratórias, né? 64 interrupções respiratórias durante o sono, sendo 60 mais leves ou moderadas e 4 graves. Essas graves, segundo o médico me explicou, eu não sou médico, eu estou trazendo para vocês aqui a explicação que o meu médico me deu quando ele avalizou a minha cirurgia bariátrica e pediu para eu fazer esses exames, eu levei o exame para ele. Ele falou, Carlito, esses 4 quadros graves aqui de apneia do sono são períodos que você teve uma interrupção muito longa da respiração, né? E isso aqui, dependendo do caso, a pessoa pode acabar deixando de respirar e não voltando. Eu não sou médico, isso aqui foi o que o médico me disse. Então imagina, por exemplo, o Collor tá lá na prisão, tem essa apneia do sono grave ali,
para de respirar, não tem ninguém cuidando do colo, o colo morre ali por essa apneia do sono e ficar provado que ele morreu por causa da maneira que ele estava internado, ou interno, né, no sistema carcerário. Além do colo já ter gerado raiva pra gente durante tudo que ele fez na carreira política dele, como corrupto, o Estado poderia ter que indenizar a família do Collor, supostamente. É esse o ponto que a gente tem de entender. Só que aí entra a grande diferença do Collor pro Bolsonaro. Até onde a gente tem informação, o histórico de saúde dos problemas que o Bolsonaro tem, nenhum é semelhante aos do Collor. Nenhum. Todos os problemas que o Bolsonaro tem são tratados com acompanhamento médico simples, com administração de medicamento. O Collor ficou preso 7 dias até se conseguir ali tirar ele para ir levar para o regime domiciliar. Então, o que deve acontecer com o Bolsonaro, na minha análise, é que ele deve ficar preso mais tempo, inclusive, que o Collor. Por quê? Porque terão de ser apresentados exames médicos para comprovar a gravidade da saúde do Bolsonaro e talvez, meus amigos, a gente descubra nas próximas semanas que o Bolsonaro tem um problema de saúde muito mais grave do que a sociedade saiba. Talvez a gente saiba, por exemplo, que alguns procedimentos que ele acabou passando, cirúrgico, foram para tratar outros problemas que a gente não tinha conhecimento, por exemplo. Porque, na minha percepção, seria a única maneira de o Bolsonaro conseguir reverter a sua prisão do regime fechado para o regime domiciliar. A idade, meramente, não é um motivo. É um dos critérios, mas a justiça pode dizer que não aceita. E o acometimento da doença grave, a gente vai saber nas próximas semanas, porque até aqui ele não é acometido por nenhuma doença grave. Essas que o Collor apresentou ali podem ser apontadas como doença grave, Carlito? Pode. A própria apneia grave do sono pode ser apontada. Além do problema do Parkinson, como eu falei. Eu tenho uma pessoa na minha família que quando a gente descobriu que ela estava com Parkinson, a gente descobriu porque ela, além de ter alguns problemas, começou a ter problema na fala, ela tropeçava sempre em casa e caía, né? Se batia alguma coisa. E a gente suspeitava que era Parkinson, levamos. Hoje essa pessoa faz um tratamento com medicamento alternativo, né? Infelizmente não recuperou a mobilidade da maneira que a gente queria, ou que a gente esperava, mas melhorou muito, mas requer um cuidado. Requer um cuidado até hoje. Inclusive essa pessoa não fica sozinha em casa, tem um cuidador com ela o tempo inteiro. Porque até em alguns casos, até na deglutição, dependendo da pessoa ali, a pessoa tem dificuldade e tudo mais. Tá? Mas eu não seria tão otimista quanto a defesa do Bolsonaro de imaginar, não, ele vai ficar ali que nem o Collor 7 dias e vai sair. Eu já disse e repito, ele só não ficará mais tempo se ele tiver uma doença muito grave e a gente não tenha conhecimento ainda. Por isso que nos próximos dias a gente vai ter um chá revelação, talvez ali, sobre o real estado de saúde do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo se você puder, meu amigo. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like. Bom final de semana para vocês. Grande abraço. E até a nossa próxima análise aqui na segunda-feira. Tchau!